Olá! Médicas ginecologistas e obstetras também engravidam. Como será a gestação, o pré-natal e o parto delas? Uma outra questão curiosa é quando a mulher do médico, que é ginecologista, engravida. Será que ele pode fazer o parto do próprio filho ou filha? Gente, tá explicado por que eu não posso fazer o parto da minha filha. Porque eu tô chorando agora, nem começou ainda. E é isso, gente, porque não dá pra misturar a razão com a emoção. Agora é só emoção. Olha só, então para este papo nós convidamos, como você viu ali, está aqui o doutor Rodrigo Rosa, que é ginecologista e obstetra. Depois ele vai explicar se foi uma decisão dele ou se ele foi obrigado a não fazer. Veio também a esposa dele, né, que é a Renata Abate da Rosa, que é fisioterapeuta, é isso, Renata? Sim, sou fisioterapeuta. Já está chorando no começo do programa. Está todo mundo emocionado aqui. E também está com a gente a doutora Melina Martins, que está grávida de 20 semanas, também é ginecologista e obstetra. Exato. E é o seu primeiro filho ou filha? É uma filha, a Maria Eduarda. Que graça. E a primeira? É a primeira, a segunda gestação, tive um abortamento antes dela e agora a primeira bebezinha. Como é que você está se colocando aí como paciente? Difícil. É complicado, né? Porque ao mesmo tempo que você não quer deter todo aquele controle da situação, você tem todo o embasamento teórico, então até o começo da gravidez, é engraçado, esses dias eu estava comentando com uma colega médica também, que no começo a gente, por saber de estatísticas, de riscos de abortamento, você demora um tempo, acho que para assimilar aquela gravidez, para aceitar, não aceitar, mas assim, para você falar, tá tudo bem. Então, cada etapa é aquela coisa. Primeiro, quero fazer ultrassom para ver se a gravidez está dentro do útero. Você mesma que faz a ultrassom? O primeiro eu mesma fiz. Tentei fazer. Agora eu quero saber, você segue as orientações do seu médico ou você segue o que você acredita? Não, isso as minhas próprias pacientes perguntam se eu faço o meu próprio pré-natal. Não, não faço o meu próprio pré-natal. Tenho uma obstetra, que é uma grande amiga minha. Sigo as orientações, mas esses dias eu pintei o cabelo e não falei pra ela, ela viu no Instagram e falou, quem autorizou? Mas a gente segue, né? Mas também... E, doutor Rodrigo, você e a Renata se emocionaram, não tem como não se emocionar, né? No nascimento de uma filha, a Giovana, né? Sim. Que está com quanto tempo? Tá com 1 ano e 6 meses. Ai, que delícia. E você pensou em fazer o parto da Renata ou isso não passou pela sua cabeça? Não, inicialmente eu queria fazer e ela foi contra, porque ela falou assim, eu quero você como um papel de pai, do meu lado, você faz milhares de partos, mas esse vai ser diferente, então eu quero que você viva essa experiência diferente. E no começo do pré-natal, eu que acompanhava ela, aí pra reta final a gente escolheu um obstetra e eu, ao contrário da Melina, que está fazendo pré-natal com uma amiga dela, eu não quis nenhuma pessoa muito próxima a mim. Eu quis um obstetra que eu não tivesse tanta influência nas decisões dele, né? Porque eu acho que uma pessoa muito próxima também vai pensar, mas o que será que o Rodrigo pensaria nesse momento ou faria? A outra pessoa não, a outra pessoa fala, minha conduta é essa. Sim, verdade. E eu, por não ter tanta intimidade, eu ia talvez ter um papel mais de pai. Né? Então foi uma forma que eu fiz para não ter o controle. Mas aí a Renata também pôde fazer a escolha, ou como ele é o médico, ele que fez todas as escolhas, Renata? A gente uniu, né? Então, a gente escolheu um obstetra que os dois admiravam, mas ele me deu a liberdade de escolher mesmo. Então, a gente foi na primeira consulta e depois dessa primeira consulta ele falou, você gostou, você se sente segura, quer seguir com ele? E aí eu falei que sim, e a gente continuou. Mas acontecia de vez em quando fazer umas consultas em casa, caseiras, assim? Sempre acontece, né? De perguntar, tirar dúvida, ele falava, marca uma consulta. Mas é uma situação, porque quando a gente é obstetra, a gente sabe de todos os riscos, né? Então a gente às vezes se preocupa até demais
e passa a não curtir tanto os bons momentos da gestação e ter esse discernimento entre excesso de preocupação e excesso de cuidado só, que é uma linha muito tênue. É verdade, eu lembro no parto da minha irmã, que meus pais são médicos e acompanharam, eles ficaram nervosos e todo mundo, não, é um momento de felicidade, de alegria, mas eles estavam com medo. E como é que foi a sua gestação, Renata? Eu falo que eu tive sorte, porque minha gestação foi muito tranquila. Eu não tive nenhuma intercorrência grave, eu não precisei ir para o hospital em nenhum momento. Então, foi tranquilo. E ter um obstetra em casa, ter um marido obstetra, dá mais tranquilidade, sim. Porque eu sei que qualquer coisa, então qualquer sintoma, ele estava ali para me auxiliar. Se precisasse fazer um parto de emergência... E ela não foi para a maternidade com sinal errado, né? Achando que ia entrar em trabalho de parto e não estava. Não, eu tive algumas noites de pródromos, né? Que são aquelas contrações que a gente tem antes. Mas quando eu realmente entrei em trabalho de parto, a gente aguardou a evolução um pouco em casa antes de ir para a maternidade. E a sua gestação, como é que tá, Melina? Olha, gente, eu sofri muito no começo. Primeiro trimestre, para mim, eu emagreci muito. Eu estou com anemia. Mas de muito enjoo? Muita náusea, muito enjoo, dor de estômago. E aí eu falava para mim mesma, vai passar, não, chega em 12 semanas, eu sei que isso tudo vai passar. Porque eu falo para minhas pacientes assim, né? Olha, o primeiro trimestre é mais difícil, tem muita náusea, enjoo. O segundo trimestre é a fase de lua de mel da gravidez. Você vai se sentir maravilhosa, você vai se sentir perfeita. E isso não aconteceu comigo. Chegou 12 semanas, eu continuava ruim. 14 semanas, mesmo jeito, vomitando, não conseguia me alimentar. O meu marido, coitado, cozinhava, porque eu não conseguia nem chegar perto ali da cozinha, que eu já sentia náusea. E aí começou a melhorar faz 2 semanas. Então agora realmente eu estou começando a ficar plena. Por isso a gente vê que você está feliz, né? Tô super. Me ocorreu agora, será que isso até vai mudar você como médica? Com certeza, isso não há dúvida. Porque uma coisa é você ler e falar, olha, você vai sentir isso, aquilo. Outra coisa é você sentir na pele, porque muitas coisas que eu falava para minhas pacientes, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu não conseguia fazer. Aí eu ficava pensando, eu falava, mas eu falava para elas, olha, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que evitar esse tipo de alimento, mas eu mesma não conseguia fazer aquilo. Olha, tem que tomar as vitaminas, eu não conseguia tomar as vitaminas. E, doutor, teve alguma questão na gestação da Renata, até que te surpreendeu, ou que também te fez repensar alguma coisa como médico? A gente vê o outro lado, né? Porque eu via ela também tendo as náuseas do primeiro trimestre. Então, eu acho que quando você vivencia, né, uma gestante no dia a dia, muda o jeito de pensar e o jeito de atender no consultório, sem dúvida nenhuma. E ainda no programa de hoje, a gente vai mostrar o vídeo do Dr. Rodrigo dançando com a Renata grávida. O Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Papo de Mãe sobre quando as ginecologistas engravidam ou quando os ginecologistas ficam grávidos. E eu quero entender como é que é essa história de dançar. Tem gente que dança na hora do parto, a gente vê vários vídeos viralizando. Você dançou na hora do parto? Como é que é? Sim, a gente dançou bastante na hora do parto. Tanto para descontrair daquele momento, como para estimular o parto também, né? O trabalho de parto. O trabalho de parto, a dilatação, a descida, né, do bebê. Então, a gente dançou muito axé, muito Bel Marques, né, nós somos fãs. E então, outras músicas também, a música que a gente dançou no nosso casamento. Qual era a música? Dirty Dancing, que a gente dançou. Então, a gente tinha que fazer Dirty Dancing também. Né? Então acho que o pessoal de casa está curioso. Vamos assistir, então, ao vídeo do Dr. Rodrigo Rosa dançando com a Renata grávida.
Nossa, vocês arrasam, vou ter que aplaudir aqui. Isso foi alguns dias antes do parto, é isso? Foram 3 dias antes. 3 dias antes, então eu já estava chegando a 40 semanas. E aí, como a gente tinha dançado essa música no casamento, então a gente falou, vamos fazer ela grávida, super barriguda, mas foi bem, né? Ela falou, agora vai ficar tonta, não vai dar certo. É, não saiu de primeira, assim como vocês estão vendo. Foram várias gravações. Bom, mas quem sabe deve ter estimulado, porque 3 dias depois nasceu, né? Você se animou a ensaiar também? Olha, eu não tenho tanta habilidade desse jeito, mas ainda tem uns 20 semanas aí para começar a tentar programar, né? Eu quero parto normal, se tudo der certo, né? Minha vontade, meu desejo é pelo parto normal, hospitalar, né? Dentro do hospital, mas de preferência o mais natural possível. E Renata, conta pra gente, né? Porque tem o lado bom e tem o lado ruim de ser casada com um ginecologista e obstetra. O lado ruim é que você não pode esconder nada de errado que você... Não pode comer nada. Eu descobri que eu não posso comer queijo. Tinha coisa que eu ia comer, mas você não pode. Mas eu não sabia que eu não posso. Não pode pintar o cabelo, como aconteceu, né? E com as redes sociais, a médica fica de olho. E, Renata, mas o lado bom é você tem um médico 24 horas por dia e você fez vários ultrassons, deu para acompanhar bastante aí o crescimento da Giovana? Fiz, né? No começo, principalmente, eu estava acompanhando com ele mesmo, então toda semana eu ia no consultório para ver como estava. Eu mandava mensagem para ele e falava até que hora você atende hoje, e à noite lá e fazia. Aí depois, quando começou a mexer, eu fiquei um pouco mais tranquila e comecei a fazer menos ultrassons, né? Mas eu queria fazer toda hora, porque eu queria ver como estava. Mas na reta final da gestação, aquele aparelho que é a cardiotocografia, que monitora, né, os batimentos do bebê, que ficava no consultório, aí eu levei para casa. Aí chegou ali quase 40 semanas, aí ela fazia em casa. Então, assim, era uma monitorização VIP, né, por ser obstetra. Mas, assim, é importante a gente dizer, né, doutor, que nem tudo sai como a gente planeja, né? A doutora aí está planejando, tem essa expectativa de ter um parto normal, mas a gente sabe que muitas vezes não dá para ser um parto normal e aí tem que aceitar e tudo bem. Como aconteceu com a Renata, é isso, Renata? Sim, a minha expectativa no parto normal era muito grande. Eu tinha certeza que ia dar certo, me preparei, né? Fiz fisioterapia, dancei. Eu fiz a minha parte, eu fiz tudo que eu poderia fazer para conseguir um parto normal e que também tinha benefícios mesmo que não fosse. Mas eu falo que ela que escolheu como ela queria vir ao mundo. Eu fiquei 23 horas no total, né, em trabalho de parto. Nossa, bastante. E ela começou a entrar em sofrimento, ela teve uma bradicardia importante. E aí, nesse momento... O que ela teve? Uma bradicardia. Ela quando diminuiu os Oxigênio. batimentos Batimento. quando a Renata estava com 7 centímetros. E ela já estava 7 centímetros durante algumas horas, e aí tentou fazer manobras, analgesia de parto, tentou de diversas maneiras Quer dizer, o bebê evoluir. entrou em risco, né? Mas aí começou a não ficar mais seguro. Né? Aí a gente teve que ir para cesárea. No momento foi muito difícil aceitar, assim. Chorei bastante. Mas aí o Rô virou para mim e falou: na próxima hora, nossa filha vai estar nos nossos braços. Sim. Que o doutor falou que levou equipamento para casa. Você já levou algum equipamento para casa? Eu tenho um sonar em casa, que é aquele equipamento que a gente ausculta, né, os batimentos cardíacos. E também, né, no comecinho, eu mesma fiz o primeiro ultrassom de todos, eu mesma fiz via suprapúbica, porque eu queria saber se o saco gestacional estava dentro do útero. E aí eu cheguei pro meu marido e falei: tá dentro do útero. Tá bom. Aí depois eu agendei, fiz o primeiro ultrassom, que a gente viu os batimentos.
E depois de mais ou menos umas 9 semanas, a gente já consegue auscultar, 9, 10 semanas, já consegui auscultar os batimentos da bebê. Então, de vez em quando, em casa, eu coloco lá e ausculto, né? Mas em relação ao ultrassom, que você falou que você fez toda semana, né? Eu achei que eu ia ser dessas, que eu ia querer fazer toda semana. Mas eu fiquei tranquila em relação a isso. Eu demorei, eu fiz o primeiro, depois... Tive umas 3, 4 semanas só que eu fui fazer de novo o ultrassom e depois fiz só o morfológico. E o seu marido é médico? Não, meu marido não é médico. Ele faz o quê? Ele é advogado. Ah, então você Não é que é a da área. médica da casa. Olha, o nosso papo de médico e médica já volta. Continue com a gente. Este é o Papo de Mãe e estamos falando sobre a gestação da ginecologista e quando a esposa do obstetra engravida. Doutora, você já fez algum plano de parto? A gente já fez programas aqui sobre plano de parto. Você já pensou como que vai ser a hora do parto ou você vai relaxar e deixar sua médica conduzir? Eu não sei se eu vou conseguir relaxar. Eu confio plenamente na minha médica. Eu a escolhi porque eu queria alguém que fosse uma pessoa assim, do meu convívio para eu ficar à vontade na hora do parto. Mas, e alguém que eu confie, que eu sei que a conduta dela, eu estaria de acordo, porque é uma pessoa que eu trabalho junto, faço o parto junto, nós estamos alinhados ali no nosso tipo de pensamento, de condução de parto, trabalho de parto. Mas eu não sei como que vai ser, porque é difícil você simplesmente sair desse papel. Talvez quando eu estiver passando por esse período, como o Rodrigo mencionou, talvez eu me coloque no papel ali de mãe, de gestante, e fique até meio que na partolândia, que a gente brinca, né? Que você entra ali na partolândia, às vezes esquece tudo, toda a parte técnica, então tem que ter alguém. Mas eu tenho um plano, assim, de um parto normal, eu até quero, se possível, conseguir pegar a minha bebê, quando ela nascer, eu queria tentar eu mesma pegar. Quero. Eu combinei com ela que se tiver tudo bem, se der tudo certo, a gente vai tentar uma posição mais verticalizada, e aí eu mesma tentar... Você retira? Você fazer o seu parto. Vamos ver, né, se eu vou conseguir. Porque a gente planeja tudo, a gente idealiza. Isso eu acho que é bem parecido até com as próprias pacientes. E eu converso bastante com as minhas pacientes nisso, eu faço bastante parto normal. Eu falo, e é legal, é importante a gente sonhar, a gente idealizar, a gente pesquisar, a gente ir atrás de informação. Mas a gente saber que, acima de tudo, antes de uma via de parto, é importante a segurança da mãe e do bebê. E saber que, de repente... vai ter que partir para um plano B e tudo bem, né? Exatamente. E sabe que eu fico curiosa? Você com 20 semanas já sabe que é uma menina. Daqui a pouco você conta como é que foi saber do sexo. Para você, como é que foi, Renata? Você queria logo saber o sexo do bebê? Queria. Que exame que você fez? Em que momento vocês souberam? Vocês estavam juntos? Conta pra gente. A gente fez a sexagem fetal com 9 semanas. Que é um exame de sangue. Exame de sangue. E a gente marcou o chá revelação lá em casa, chamou legal. a família e os amigos mais próximos. Porque o resultado estava num documento e vocês não viram, é isso? Aí Quem sabia? Quem pegou o resultado foi minha irmã. Eu peguei do meu sobrinho quando ela estava grávida e aí ela que pegou o resultado. Logo que eu saí do laboratório, eu já mandei a senha para ela, rasguei, não queria nem ver, para não correr o risco de ir lá olhar. E aí ela que pegou o resultado, passou para a moça que ia fazer o bolo e o balão para estourar. E aí foi muito emocionante descobrir assim junto com a família. Falo que quem tiver a oportunidade de fazer vale muito a pena, porque é muita emoção e todo mundo sente que faz parte daquele momento junto com você. Que gostoso. E, doutor Rodrigo, conta um pouquinho então pra gente da Giovana. Como é que é a Giovana? A personalidade dela, que fase que ela tá? A Giovana, na verdade, é um presente nas nossas vidas. Eu falo que só sabe o amor por um filho quem tem, né? A gente tenta passar para as pessoas, né, que é o maior amor do mundo, mas é vivendo naquilo, né? Então eu falo que eu olho para a Giovana e eu sinto a presença de Deus quando eu olho para ela. E a gente deu muita sorte, porque a Giovana é um bebê, assim, encantador, foi muito... Ele já está pensando até em muito ser pediatra. tranquila, né? Então, assim, ela é a cara da mãe, mas com algumas personalidades do pai já. Mas a Giovana é um presente, é um presente. E ó, você ainda vai passar pelo seu parto, mas tem algumas colegas suas que já passaram por isso. Eu quero aproveitar, porque a doutora Carolina Ambrogini, que é ginecologista,
ginecologista e obstetra, já participou várias vezes aqui do nosso programa, ela nos enviou um depoimento pelo nosso WhatsApp falando sobre como foi essa experiência dela. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrosini, sou obstetra e vou contar para vocês aí do Papo de Mãe como foram as minhas gestações. Não é fácil ser obstetra e ser mãe. Quando a gente engravida, a gente fica pensando num monte de coisa errada que pode acontecer na nossa gestação. E na minha primeira gravidez, eu fiquei muito tensa. Eu só fui relaxar por volta aí de umas 24 semanas, depois que passaram os 2 morfológicos. Mas daí eu comecei a ter trabalho de parto prematuro. Ai, não foi fácil. Eu tive que ficar bastante tempo em repouso. Minha filha acabou nascendo prematura e eu fiquei muito tensa. Na minha segunda gestação, eu já fiquei assim, eu fiquei mais tranquila do ponto de vista assim de malformações, eu fiquei mais relax, mas fiquei de repouso também para evitar que meu filho nascesse prematuro. Então, não foi fácil. Foi assim, com muita expectativa e muita atenção para que tudo desse certo. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol, pela participação. Se identificou com ela? A gente sempre brinca que a gente fala que CRM positivo, alguma coisa acontece na gravidez. Então a gente fica brincando, entendeu? Passou por essa fase, já não é mais isso. E é bem assim o que ela falou. Passei o primeiro morfológico, né, do primeiro trimestre, aí você fala, tá tudo bem. Aí agora vem o do segundo, aí vai medir o colo. Torcer pro colo tá do tamanho normal para não aumentar o risco de prematuridade. E assim, vai indo. Como a gente sabe as coisas que tem que ver. Como o especialista fica preocupado porque ele sabe de tudo que pode acontecer. Eu brinco, eu falo às vezes que a ignorância é uma bênção, porque às vezes você não saber de todas as possíveis complicações, você relaxa mais. Verdade. Né? É verdade. E vamos assistir agora imagens dos momentos que antecederam o parto da Renata, esposa do Dr. Rodrigo Rosa. Difícil não se emocionar, que lindo! Estou chorando de novo. Eu também. Emocionada. É muita emoção. É verdade. E que capricho do vídeo é mais uma questão para você pensar. Tem que pensar em vídeo também. E foi um momento mágico, humanizado também, né? E olha que foi tudo filmado, né? Depois do parto eu falei, amor, não filmaram, só teve foto. Ele falou, não, filmaram sim. Tava na Você tava na Partolândia. É quando tudo em volta, você não pensa em mais nada, só fica lá, né, com o seu eu interior ali. E de vez em quando a gente tem que voltar e assistir mesmo, né? Vou chegar em casa e vou assistir os meus vídeos também. Que é um momento tão maravilhoso que a gente quer viver novamente, né? É fantástico, é incrível. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma delícia esse bate-papo, muito gostoso. Obrigada, doutor Rodrigo. Agradeço pelo convite, né? Sempre muito bom estar aqui. E foi muito gostoso essa lembrança toda, né? Recordar. Renata, obrigada. Obrigada. Manda um beijão pra Giovana. Mando sim. Tá bom. Já tá chorando. Mãe. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Sempre um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa vivência do outro lado. É isso aí. Da próxima vez você já vem como mãe no programa. Sim. Bom, já é mãe, né? Mas para contar a experiência já Como com o bebê. que foi? Depois eu volto para falar se a minha expectativa deu certo ou não. Isso aí. Olha, este é o Papo de Mãe. Hoje a gente aprendeu que a médica, quando engravida, precisa de cuidados como qualquer outra gestante. Até a próxima.